Bom, gente, vamos virar a página, vamos falar aqui no Ver Mais Agora sobre alimentação de pet, né? Ontem nós falamos da nossa necessidade de comer comidinhas um pouquinho mais calóricas e hoje nós vamos saber se isso ocorre com pet também. Então, é muito importante a gente entender isso para não fazer errado, né? Então, eu estou aqui com a médica veterinária, ela é a minha convidada de hoje, a doutora Letícia Gava Isidoro. Boa tarde, seja bem-vinda. Boa tarde, Gica. Obrigada pelo convite. Bom, ao contrário da gente, dos seres humanos, né? Parece que a alimentação dos cães e gatos não precisa ser alterada, é isso? É isso mesmo. A gente tem o costume de comparar o corpo dos animais com o dos seres humanos, mas no caso dos animais, com as temperaturas mais amenas, o metabolismo ele tende a ficar um pouco mais acelerado nos seres humanos, justamente para compensar a perda de calor, né? Para consumir, para a gente conseguir manter um limiar de temperatura normal dentro do corpo dos seres humanos. Os animais já é um pouco mais diferente, porque eles já têm a temperatura corporal um pouco mais elevada, então eles não precisam de tanta energia assim para poder manter esse limiar de temperatura. Então, qual a temperatura, vamos lá, de um cachorro? Vai depender da raça, mas em média, quantos a mais que a gente? Mais ou menos de 37, 38,5 até uns 39,4, 39,5. A gente é 36, né? Isso, 36. A gente é 36. Depois seria a febre, né? Isso. E isso neles mesmo. Não. Então, E de gato, é a mesma coisa? É a mesma coisa, é a mesma temperatura. Então, no inverno, os animais, eles não sentem mais fome. Eles só conseguem ter uma temperatura um pouco mais equilibrada do que a gente, então eles não precisam gastar tanta energia. Mas eles ficam com friozinho também, ficam né? com friozinho também. Quem é mamãe de pet aí sabe muito bem. Demandam cuidados como uma criança. Então, a roupinha quentinha, cobertinha, cuidar nessa época do inverno justamente esses animais que às vezes eles têm o hábito de ficar na parte externa da casa, principalmente, né? Então, sempre colocar uma cobertinha, uma roupinha, para eles não passarem frio também, né? Ai, é demais, gente. Eu vejo assim o Zé, quando eu boto o meu cobertorzinho dele assim, ele fica todo... É uma fofura, gente. Bom, mas vamos voltar à questão da alimentação. Quais os riscos de aumentar a alimentação no inverno? Então, além de ser desnecessário a gente manter o aumento, né, de comida para eles, se a gente exagerar um pouquinho, colocar um pouquinho mais de ração a mais na alimentação deles, a gente corre o risco do animal ele ter sobrepeso e também correr o risco de ter obesidade. Então, com isso, a obesidade ela acaba gerando problemas articulares, lesões. Então, o ideal é o quê? Manter sempre a quantidade de ração prescrita atrás da embalagem do pacotinho da ração e se basear sempre naquilo ali. Não tem necessidade de dar comidinha a mais. O que a gente pode fazer é compartilhar das nossas comidas com eles, que seriam o quê? Frutas, né? E alguns legumes cozidos também. Ah, legal! A gente sempre tem uma base mais ou menos de 10% de quantidade de petisco em cima do valor da ração. Ou seja, um animal que come, por exemplo, 100 gramas de ração durante o dia, ele pode comer ali 10 gramas de frutinha ou, de repente, um legumezinho mais cozido nesse período do inverno. Ai, que bom! Porque a questão de comer alguma coisinha quentinha pode prejudicá-lo? Não prejudica. A gente sempre tem que usar o bom senso, né? Um animal que ele já é acostumado a comer alguns tipos de alimento, a gente, na minha rotina, pelo menos, o que eu indico? Ir testando os alimentos isolados. Por exemplo, assim, uma semana a gente vai oferecer uma cenourinha para ele, na semana seguinte a gente vai oferecer uma abobrinha, por exemplo. Sempre oferecer esses alimentos isolados para a gente até testar a sensibilidade do animal. Sim, se não vai ter nenhum problema gastrointestinal, se não vai ter vômito, diarreia que pode acontecer. Então eu sempre prezo por isso. Ir testando aos pouquinhos para ver se o pet também vai aceitar, né? Vai tolerar bem a alimentação. Exatamente, porque cada um é diferente. Agora eu gostaria que você ressaltasse também, doutora Letícia, o que o tutor deve evitar, né? Às vezes, daqui a pouco tá lá comendo uma feijoada, algo quente, vai lá, bota um pouquinho, enfim, outras coisas também que pode fazer mal aos nossos bichinhos. A gente tem que tomar bastante cuidado com as comidas muito gordurosas.
um churrasco, uma carne um pouco mais gordurosa, feijoada, carboidrato, pizza. Esse tipo de alimentação não faz bem para o corpo deles. No inverno, o que a gente costuma sempre ressaltar também é a questão das frutas e dos alimentos que às vezes a gente usa em épocas de verão, por exemplo, para refrescar o animal, que é o gelinho saborizado, o picolé. Então, principalmente nessa época de inverno, que a temperatura é um pouquinho mais amena, o ideal é não oferecer esse tipo de petisco para animais, principalmente os filhotes e os cãezinhos idosos. Porque a gente pode estar aí desencadeando, às vezes, uma bronquite, um problema um pouco mais sério por conta das baixas temperaturas, né? Com certeza. Mais algum destaque que você queria ressaltar aqui nesse nosso bate-papo sobre alimentação de pet no inverno? Eu acho que manter sempre, né, vacinação em dia, uma boa alimentação com alimentos de qualidade, a gente consegue aí variar o cardápio do animal, tendo sempre, claro, um profissional da área especializado nisso, que vai ajudar a auxiliar nessa questão. Cuidar também, oferecer sempre um acalento, cuidar com amor, uma cobertinha nessas épocas de frio. E eu acho que o mais importante mesmo que é o amor, né? O amor. A Letícia que tá pela primeira vez dando uma entrevista, ai que legal! Ai, meu Deus, tava nervosa. Mas agora, né? Agora passou, agora passou. Bom. Gente, esse sofá do Ver Mais é incrível! Então você aí de casa que nunca... Todo mundo tem a sua história para contar e pode estar aqui comigo no estúdio da NDTV. Letícia Gava Isidoro, médica veterinária, foi um prazer e volte sempre. Muito obrigada pelo convite, Gica. Gente, amanhã então começa oficialmente o inverno, mas já tá bem frio, né? Amanhã tem mais atrações, tem mais sobre a série de Drink, Hot Todd, amanhã vai rodar, enfim, tem muita coisa boa. Amanhã tem o quadro Ortopedia em Foco, também bem legal, muitas atrações. E claro, o principal, o que é? Você. Tchau, tchau, beijo no coração.